Se a gente for pensar nos principais segmentos do agronegócio, e aqui mostra como o agronegócio é amplo. Agronegócio não é somente pecuária e agricultura, ele vai muito além disso. Se a gente pensar em nutrição animal, por exemplo, aqui a gente tem a questão da ração, mas a gente tem também a questão da suplementação. Então, são vitaminas especiais que auxiliam aí, o gado a engordar, por exemplo, que suprem algumas deficiências do gado. Aqui nós temos também, em nutrição animal, aditivos que auxiliam no melhor bem-estar dos ruminantes. E quando eu falo ruminantes, eu estou falando de boi, eu estou falando de vaca, eu estou falando de gado em geral. E nós temos aqui também, em nutrição animal, a questão do pré-mix também, que são pré-misturas que são vendidas para cooperativas, para grandes produtores rurais, para que eles fabriquem a própria ração do gado, do ruminante. Então, vejam, eu falei sobre nutrição animal e eu estou falando sobre ração, estou falando sobre suplementação, eu estou falando sobre aditivos, eu estou falando sobre pré-mixes. E também a gente tem aqui a questão de ciclos de nutrição animal. Então, você pode ter um ciclo a pasto, você pode ter um ciclo de confinamento, quando a gente tem o confinamento do gado, que a gente coloca alguns produtos no coxo para que o gado tenha uma melhor alimentação. E também há a questão do semi-confinamento, entre diversos outros ciclos. Aqui, em nutrição vegetal, a gente tem basicamente os fertilizantes. Mas nós temos fertilizantes de solo, que são, por exemplo, potássios, silícios, entre outros nutrientes, para que a planta ela tenha uma melhor estrutura, para que ela se desenvolva melhor. Mas a gente tem também em nutrição vegetal os fertilizantes foliares também, que contribuem para o melhor desenvolvimento da planta. Em armazenagem, nós temos basicamente dois tipos de silo. Nós temos os silos metálicos, que são grandes estruturas. Indo, por exemplo, para Ribeirão Preto, provavelmente os senhores já viram grandes estruturas onde são armazenados grãos, soja, milho, entre diversos outros, grandes estruturas horizontais. E nós temos também o silobolsa, que são estruturas plásticas para armazenamento de grãos também. E eu lembro que em 2004, quando eu trabalhava em uma agência de publicidade, nós atendíamos uma empresa de silobolsa. E em 2004, discutia-se muito a questão da viabilidade de se utilizar silobolsa para armazenamento de grãos. Se questionava muito a questão da umidade, se questionava muito se entrava ou não água dentro do silobolsa, prejudicando o armazenamento de grãos. Hoje, a gente está falando de 15 anos, hoje já se tem certeza da eficácia do silobolsa, que é muito utilizado, por exemplo, na Argentina, inclusive para armazenamento de grãos para a pecuária, né? Os ruminantes eles se alimentam muito de milho, por exemplo, e aqui no Brasil, cada vez mais, nós temos a utilização do silobolsa, tanto em pecuária quanto na agricultura. A saúde animal é um segmento importantíssimo. Como exemplo, nós temos uma recente campanha do governo contra a febre aftosa, na qual foi vacinado um plantel de cerca de 200 milhões, por exemplo. E para que os senhores vejam como saúde animal é um segmento que merece muita atenção, no Rio Grande do Sul nós tivemos, não faz muito tempo, um plantel de 170 milhões que foi afetado por uma doença parasitária. Então vejam o quanto
esse segmento aqui merece atenção. E quando a gente fala saúde animal, a gente está falando de medicação, a gente está falando de vacinas, a gente está falando de antibióticos, entre outras vertentes. Tecnologia é um segmento que vem ganhando cada vez mais espaço dentro do agronegócio, por conta das startups, né, que são empresas de tecnologias, muitas delas com foco em agronegócio. E recentemente eu conversei com o Francisco Maturo, que é presidente da AgriShow. A AgriShow é um dos principais eventos de agronegócio, e ele falou: Capella, pelo levantamento que eu tenho, cerca de 50% das startups, 50% das empresas de tecnologias do Brasil estão dentro do agronegócio. Então, para os senhores verem a correlação que existe entre tecnologia e agronegócio cada vez mais forte. E nós temos startups de diversos segmentos, muitas delas precisando de ajuda, muitas delas precisando de orientações, principalmente quando são adquiridas, incorporadas, quando recebem ofertas de grandes empresas de agronegócio. Aqui nós temos, dentro de outros, nós temos máquinas agrícolas, e aí a gente está falando de colheitadeiras, de tratores, de pulverizadores. Há uma ligação muito forte do segmento de máquinas agrícolas com tecnologia. Então, é cada vez mais utilizado, por exemplo, o trator autônomo, né? E o trator autônomo ele funciona de duas formas. Nós temos uma tecnologia que é embarcada no trator, e o operador ele fica utilizando controle ao lado do trator, mas nós temos também o trator que ele é operado à distância, dentro de uma sala. E aí você consegue ter diversos parâmetros do trator, desde trabalho por hora, questão de combustível, o quanto esse trator está colaborando, o quanto esse trator está incidindo em uma determinada safra.